Bom dia a todos. Vamos para mais um áudio do nosso canal Encontro com Conhecimento. Para isso eu vou pegar um versículo de Paulo que diz, Coríntios 14, 10. Há, por exemplo, toda espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Paulo aqui começa com o mistério do som, e o mistério do som é apenas o mistério da vida. Quando a gente trabalha com certos mistérios que são muito profundos, a gente percebe que a humanidade não conheceu e nem conhece a ciência sagrada, né? A geometria sagrada, a cabala, a alquimia, as ciências que para os antigos também na Idade Média era chamado ciências ocultas. É muito normal isso acontecer porque nem as religiões ensinam, nem as igrejas ensinam, e pouquíssimos iniciados tiveram acesso. Pouquíssimas almas tiveram acesso. Apesar de elas estarem tudo, estarem nas escrituras sagradas, na natureza, então a gente vê o número pi, o φ, a proporção áurea. Leonardo da Vinci, quando ele representa o homem, né, o homem futurista, isso sempre ficou extremamente velado e oculto. E não é velado e oculto à toa. É velado e oculto porque o ser humano não tem sentimento, vibração, frequência de luz suficiente para poder sintonizar esse tipo de ensinamento, sintonizar esse tipo de luz. Hoje a gente já sabe que existe a frequência das cores e sabe que cada cor é uma frequência de um número. Esse número, na realidade, ninguém entende o que é, né? Ficou muito distante dos homens as ciências secretas. E até porque realmente elas não são ciências humanas. Quando a gente fala das coisas exatas e das medidas exatas, com um propósito de ética, com um propósito de espiritualidade, com um propósito de virtudes, a gente chama isso de ciência divina. As escrituras falam da ciência divina. Paulo, representando os iniciados do Novo Testamento, conhecia, porque a gente está vendo em capítulo de Coríntios 14, 16, dizendo: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas que vos aproveitaria, se nós não falasse ou por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina. Então Paulo conhecia tanto a doutrina, tanto a profecia, tanto a revelação, quanto a ciência. Claro, como já dissemos antes, Paulo pode ser a personificação do verbo. Para quem não conhece muito de escritura sagrada, eu vou dar um exemplo disso. No capítulo 14 e 12 do livro de Atos, está escrito: E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então Paulo tinha representação de Mercúrio. Para quem não sabe, Mercúrio é o antigo Thoth. Thoth era o patrono das ciências herméticas no Egito, aquele que escrevia as escrituras, o livro da vida, o que a gente chama também de verbo. Aí também na Grécia tem Hermes Trimegisto, né, com o mesmo significado, ciência hermética.
Então, tudo que a gente fala da ciência hermética, que é passada nas escolas iniciáticas, representa o primeiro arcano do tarô, que é o mago. E o mago, ele representa a vontade. Então, se a pessoa não tem vontade de estudar palavras, de estudar ciência e etc., se ela não quer, ela não entra nesse mundo. Ela apenas vai participar do mundo lunar, do mundo emocional, sem querer aprender a razão das coisas, o porquê das coisas. Então, a ciência hermética, onde toda a Bíblia foi feita através da ciência sagrada ou hermética, a gente chama para os iniciados no verbo. João então começa o seu livro, que é o livro 69, exatamente é o capítulo do Novo Testamento, capítulo 69, versículo 1, dessa forma: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele repete 3 vezes a palavra verbo, porque 3 é um número de gêmeos, o terceiro signo, que era regido por Mercúrio. E para você alcançar 60 graus ou 60 dias, dependia do número 6. Como o número 6 era a representação do ser humano antes da queda, né? Depois ele caiu e vai ficar preso aos 5 sentidos, 6 também é o número da alma divina, da alma mundi, como eu fui explicando em outros audiovídeos. Quando houve a queda do ser humano, então, ele saiu da estrela de 6 pontas para o pentagrama, quer dizer, ele perdeu uma consciência que já é intrínseca a ele, que ele foi feito, projetado por 6 dias da criação, e começou a cair no reino que a gente chama babilônico, da confusão. É interessante isso, porque o número 60, né, que representa a partir de Áries 2 meses, 60 graus e etc., é o início da ciência hermética. Então, quando uma pessoa chegasse no signo de Gêmeos em consciência, ela veria um mundo dual, do espírito e da carne. O espírito, ele se aprofundou nas ciências herméticas, cabala, alquimia, escrituras sagradas, e a carne tinha a doutrina da severidade para o seu controle, o que ele podia e o que ele não podia. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a nossa carne, né? E a árvore da vida representa o nosso espírito. Isso que a gente aprende nas ciências herméticas. Vemos que o Novo Testamento foram feitos por grandes iniciados santos. Assim como em todas as línguas, todos os seus povos, os seus grandes santos e iniciados deixaram escrito todas as ciências herméticas em forma de código e ciência. Está escrito no versículo 2.6. Todavia falamos sabedoria, isso em Coríntios, e para pegar o capítulo é 135. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se
aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, essa ciência que eu estou explicando é a ciência que está nos colégios iniciáticos e nos altos escalões da igreja. Quando a gente entende, então, que depende disso, do verbo, né? Do verbo, então depende do nosso pensamento. Então, voltando para os ensinamentos de Buda, Buda ensina no Dhammapada, no primeiro dos seus versos, Gêmeos. Estamos falando do signo de Gêmeos. Então, os budistas já conheciam a ciência hermética de Mercúrio ou Buda. Você pode usar o termo Mercúrio ou Buda. Aquele que somos hoje provém dos nossos pensamentos de ontem. E os pensamentos atuais constroem nossa vida de amanhã. Nossa vida é criação de nossa mente. As ciências herméticas. Como a nossa mente é invisível, está ligada ao elemento ar. Então, quando falamos da parte invisível da nossa mente, que precisa ser desenvolvida, né, para entendermos a nossa parte espiritual, que é o caminho da evolução do ser humano, a gente vai ver que a letra M é a 13ª letra do nosso alfabeto, depois que passamos pelos 12 signos do zodíaco, vem a letra M. E é claro que essa ordem não é por acaso, porque se Paulo fala que nenhum som não tem algo que não tenha significado, como a gente leu em Coríntios, né, naquele versículo, que nenhuma delas é sem significado, as vozes que existem no mundo. Então, a ordem das letras também não é sem significado. Isso na Bíblia são chamados dos sinais da criação. Cada letra é um sinal para uma palavra. Quando entramos na ciência hermética, e hermético significa fechada, mas não é fechada porque é fechada. É fechada porque nunca as pessoas creram. Se a pessoa não crê no mundo invisível, se ela não crê que cada palavra está numerada, que cada letra representa um significado, que existe a intenção por causa de cada coisa, você não pode obrigar ela. Você não pode usar a força, porque o homem é um livre pensador. Então, a partir do momento que o homem tem o livre-arbítrio, né, ele pode desprezar a ciência sagrada, a ciência divina, que começa pelas ciências herméticas, ligadas ao signo de Gêmeos e a Mercúrio, que é exatamente o terceiro signo. Então temos Áries, temos Touro e temos Gêmeos. É interessante que Gêmeos começa com a letra G. E G é o símbolo da maçonaria, e um dos significados desse G também se encontra em geometria. Medidas, números, ângulos que formaram o mundo. Então é observante perceber que as igrejas, as exotéricas com a letra X, né, esotérico,
eles sempre colocam para nós 7 pecados capitais. Mas por que não 8? Porque tudo vai até o número 7. Por quê? Porque com esses pecados capitais, o homem se afastou da ciência sagrada e dos grandes mestres. Então, quando a gente fala de Libra, que é o número 7, que tudo foi medido e que tudo foi pesado, com os vícios, o homem cai e não tem acesso mais à perfeição que se encontra dentro dele, da natureza, né? E, obviamente, veio de Deus. Agora, o arrependimento, né, faz que ele consiga perceber que ele está também se purificando não só com os seus atos, mas ele está se purificando na sua alma e no seu espírito. Ou, na linguagem oriental, na sua mente e no seu espírito. Então nós, homens e mulheres, temos que tomar muito cuidado com as faculdades que foram dadas para nós. Então, lembrando dessas faculdades, eu vou colocar os 2 polos, o positivo e o negativo. Então, o homem tem como essencial, por ser Yang, a razão, o pensamento, a palavra e a ação. Então, o homem trabalha com a força da razão, pensamento, palavra e ação. Já a mulher tem como forte a intuição, os sentimentos, as emoções e as sensações. Não que não há homens mais sensíveis e nem mulheres com mais razão. Isso é o que delineia o Yin e o Yang, as polaridades. Agora nós temos que juntar uma com a outra, fazer o cruzamento, alinhar intuição com razão, sentimento com pensamento, emoção com a palavra e ação com sensação. Se a gente somar tudo isso, dá o número 8, estaremos entrando em Escorpião. Com essas faculdades, razão e intuição, né, a gente vai chegar na 4ª dimensão. A gente vai entrar num nível de evolução que não para mais, onde uma luz é cada vez maior. Mas para termos essa razão e essa intuição, passamos pelas palavras e sentimentos. Então, quem faz mau uso da palavra e mau uso do seu sentimento, bloqueia a sua razão e a sua intuição. E, claro, como a unidade está ligada ao todo, também vai ter problema na emoção, na sensação, e assim a gente vai começar a entender na palavra, nos atos, como as coisas estão ligadas. A parte é o todo e o todo é a parte. Então, precisamos tomar cuidado com tudo que envolve esses 8 fatores que eu passei da consciência, se nós quisermos participar da ciência hermética e entender escrituras sagradas, participar das escrituras sagradas e dessa forma percebermos que estamos tendo uma grande oportunidade no século XXI. Por quê? Porque hoje tudo isso está sendo de novo revelado. Antigamente só em escolas iniciáticas. Sinceramente, muito obrigado.